A Polícia Federal do Estado do Amazonas investe cada vez mais em tecnologias de ponta para otimizar os resultados de suas investigações, inclusive nas operações ligadas a crimes ambientais, como foi o caso da Operação Arquimedes. A Operação Arquimedes nasceu juntamente com a evolução dos métodos de análise de cargas de madeira, que eram ineficazes. Foi o que motivou a Polícia Federal em melhor aplicar as ferramentas científicas. Daí passamos pelo princípio de Arquimedes, para a quantificação de cargas, até chegarmos nos isótopos estáveis. Essa é uma forma de darmos rastreabilidade geográfica a materiais orgânicos em geral. Como grande parte desse problema também está relacionado com a origem da madeira, quase sempre em locais de difícil acesso, o sistema Planet está sendo fundamental para verificarmos os locais de extração. A Planet é uma das tecnologias utilizadas pela Polícia Federal do Amazonas para resolver importantes casos ligados ao tráfico de madeira. Isso porque ela mostra, em tempo real, imagens espaciais via satélite que são capazes de identificar com alta resolução desmatamentos, queimadas, embarcações suspeitas, entre outros. Com as imagens de satélite da plataforma Planet, foi possível alcançar duas coisas. Primeiro, podemos identificar se a origem da madeira contida na autorização de transporte corresponde com a realidade vista nas imagens. Quando uma empresa afirma que retirou 5.000 metros cúbicos de madeira de um local específico, por exemplo, num certo período de tempo, e a gente verifica nas imagens que aquele local está com a vegetação intacta, podemos afirmar com certeza que a origem daquela carga está irregular. E segundo, o sistema de alertas da plataforma permite um trabalho preventivo, já que nós conseguimos impedir o desmatamento na fase inicial, com imagens extremamente recentes. O Ministério Público do Trabalho apoiou a Polícia Federal na tecnologia de satélites Planet como estratégia para coibir crimes ambientais no Amazonas e combater graves irregularidades trabalhistas que ocorrem nas áreas de desmatamento e de extração mineral ilegal, como trabalho escravo, tráfico de pessoas e trabalho infantil. A ampliação do projeto viabilizará o enfrentamento destes e de outros ilícitos de maneira mais rápida, mais efetiva e com menor custo operacional. Outra tecnologia bastante utilizada pela Polícia Federal do Estado do Amazonas é a S1 Titan da Bruker. Essa máquina portátil faz a análise em raio-x de solo, metais preciosos, minérios e madeira. Ela analisa a amostra em porcentagens por milhão, ou seja, tem sensibilidade média e produz resultados rápidos da assinatura química do material. Além disso, sua portabilidade facilita o manuseio local nas operações. Por exemplo, na apreensão de ouro no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no final de janeiro desse ano, o material era declarado como de reciclagem de joias e após analisar in situ com esse equipamento, verificou que a assinatura era compatível com garimpo e não com ouro reciclado de joias. A S4 T-Star da Bruker é outra tecnologia que a Polícia Federal do Estado do Amazonas investiu nos últimos anos. Ela tem as mesmas funções da S1 Titan, porém seus resultados são mais precisos e apurados, possibilitando identificar não só a origem do material, mas também toda a sua assinatura multielementar. Recentemente, ela foi utilizada na Operação Minamata contra garimpos ilegais, onde foram analisadas as águas do rio Boia e identificada a presença de mercúrio acima do autorizado pela legislação brasileira. Mais uma tecnologia mundialmente reconhecida, que também é utilizada pela Polícia Federal do Amazonas, é o espectrômetro de massas, responsável pela análise de isótopos ambientais estáveis, a qual permite rastrear o material investigado, inclusive sabendo sua origem e os lugares por onde passou, como é o caso das madeiras apreendidas na Operação Arquimedes. A assinatura isotópica é uma característica de uma determinada região e do metabolismo do ser vivo. O uso dessa propriedade auxilia a identificar o local geográfico de onde as madeiras apreendidas foram extraídas. As promissoras tecnologias em desenvolvimento pelo governo brasileiro, especialmente pela Polícia Federal, estão viabilizando a atuação do Ministério Público Federal na responsabilização civil e criminal do comércio ilegal de madeira no país. No entanto, para potencializar a regularização do comércio internacional de madeira, é necessário que países de origem e de destino estejam próximos, atuando de forma complementar para responsabilizar também os compradores da madeira ilegal brasileira. O discurso de preocupação com a floresta amazônica precisa se converter em ações concretas e eficientes. Assim, conseguiremos juntos coibir o consumo de madeira de origem ilegal
e preservarmos este patrimônio nacional. Com o reconhecimento internacional dessas tecnologias investidas pela Polícia Federal do Amazonas, já foi possível recuperar mais de 11 milhões de dólares em madeira e 5 milhões de dólares em ouro, além de ter periciado quase 7 milhões de dólares em metais preciosos e identificado 590 garimpos ilegais no estado. A proteção da Amazônia é uma prioridade do governo brasileiro, que tem investido em ciência e tecnologia de modo a garantir a rastreabilidade da madeira brasileira. A Operação Arquimedes demonstrou que o maior vetor do desmatamento é o tráfico nacional e internacional da madeira. O madeireiro ilegal não é um agricultor, é só um tipo de criminoso especializado em subtrair madeira de terras da União que são negociadas a preço vil no mercado internacional. A situação é grave, mas não chegamos nessa situação da noite para o dia e também não vamos resolver do dia para a noite. Mas temos motivos para acreditar que essa organização criminosa será desarticulada e alcançaremos uma drástica redução do desmatamento nos próximos anos.